Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Conforme o pessoal for entrando, eu vou adicionar. Não precisa agora adicionar, né? Então ficou um pouquinho mais fácil para a gente. Vamos ver como que. Gente, vamos ver como que é o Team Link nas nossas aulas, né? Com bastante pessoas. Terça-feira a gente testou com a outra turma, entrou bastante pessoas também. E daí no final da aula eu quero que vocês me passem como que foi, se travou, se não travou, se foi fácil, qual é a opinião de vocês sobre esse aplicativo, tá? Então no final da aula a gente vai falar sobre isso. A nossa aula de hoje, né, voltando as nossas aulas ultimamente, né, desde a semana passada, entramos nos temas que são aulas mais informativas, onde nós vamos conhecer um pouquinho das leis, né, dos nossos direitos e deveres. Então, semana passada falamos sobre direitos e deveres do cidadão, né, nós. E hoje nós vamos entrar na questão mais voltada para vocês, né? Que é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Professora, eu não sou mais adolescente. É sim! Você é adolescente até os 18 anos. Então, até os 18 anos, vocês são adolescentes. Então, a aula hoje é voltada para esse tema. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse tema é dividido em duas etapas, hoje e na próxima aula. Nós vamos voltar no mesmo tema. Então, nós vamos conhecer um pouquinho do Estatuto. São vários artigos para discutir, né, sobre o Estatuto da Criança. Hoje nós vamos ficar até o 18º, né, artigo. E nas próximas aulas, né, é o artigo 18, né, que eles falam. E na próxima aula nós continuamos falando um pouquinho sobre direito da educação, sobre direito à profissionalização e a questão da violência e segurança, tá? Nós falamos isso na próxima aula com mais aprofundando mesmo sobre esses temas. Hoje nós vamos falar de forma mais ampla, de forma geral, tá? Sobre o Estatuto da Criança, e na próxima aula nós especificamos um tema, né, mais aprofundo mesmo. Então, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É o ECA. Quem já ouviu falar do ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, na sigla ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando alguém falar para vocês, hoje nós vamos falar sobre o ECA, o que vocês sabem sobre o ECA? Primeira coisa que você tem que saber, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos conhecer um pouquinho sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, o primeiro ponto é atendimento socioeducativo, promoção da família, o transporte, saúde, educação, esporte, cultura, lazer, direitos socioassistenciais, justiça, segurança pública, gestão de renda e profissionalização, habitação, garantia das pessoas com deficiências esses são alguns dos direitos que estão lá no ECA sobre o Estatuto da Criança. Então, respeito é bom e eu gosto, e o cuidado começa com a garantia dos direitos. Então, no dia 13 de julho esse ano, né, no dia 13 de julho de 2020, completamos, então, o ECA completou 30 anos de existência. Então, há 30 anos atrás, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei de 8.069. E nesse ano, né, completou 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem o objetivo de proteger, né, a lei foi criada para esse objetivo, proteger crianças e adolescentes, e o não cumprimento pode ocorrer sanções, são penalidades. Então, assim, se nós, adultos, violarmos o Estatuto da Criança, nós estamos
vamos sofrer, na verdade, penalidades. E aí pode variar de que tipo, né, de penalidades que pode ocorrer. Mas se a gente violar o Estatuto da Criança, a gente está cometendo um crime, sim. Ok? Tá lá na lei. Para vocês, qual é a idade da criança? Até que idade eu sou criança? Respondem aí para mim. Até que idade eu sou criança? Alguém sabe me dizer? Eu acho que é até 12 anos, né? Isso mesmo. Até os 12 anos. Na verdade, até os 11 anos, 11 meses, né? 29 dias eu sou criança. Completei 12 anos, sou adolescente. E o adolescente, até que idade é? 18. Até 18 anos. Até 18 anos, isso mesmo. Então, quer dizer assim, que até os 18 anos, se eu fizer alguma coisa errada, quem vai pagar por essa coisa é meu pai, é minha mãe, são os meus responsáveis. Então, por exemplo, peguei o carro do meu pai, sei dirigir, mas não tenho carteira, porque eu não tenho 18 anos. Peguei o carro do meu pai e fui dar uma volta. Nessa volta que eu dei, eu sofri um acidente, eu bati em outro carro, teve estrago no carro da outra pessoa, e também a pessoa ficou machucada. Quem vai responder por isso? Na opinião de vocês? Quem vai responder? O pai? O pai, isso mesmo. Mesmo que o filho pegou o carro sem autorização, o pai é o responsável. Então, se acontecer algo, quem vai ser responsável vai ser os pais. Então, os pais que vão responder os processos. Então, por isso que fala, né? 18 anos, completou 18 anos, agora você pode ser preso, né? O povo brinca com isso, mas é algo sério, né, gente? Então, assim, até os 18 anos, quem que tem a guarda pelo adolescente, isso mesmo, é quem tem a guarda. É o responsável legal, né? Pode ser o pai, a mãe, quem tiver a guarda legal mesmo no papel. Então, assim, até os 18 anos, tudo que você fizer, né? Você tá ali pautado pelo Estatuto da Criança. Completou 18 anos, não tem mais o Estatuto da Criança. Então, você começa a assumir as suas próprias responsabilidades e você vai responder por ela como um adulto. Então, tá lá na lei, então por isso que as pessoas brincam, completou 18 anos, pode ir preso. Mas não é o que nós queremos. Por isso que nós precisamos conhecer as leis, né? Na opinião de vocês, todas as pessoas têm acesso à informação aqui no Brasil? Não. Não. Não, não Minha tem. opinião. Não tem. Vocês estão sendo privilegiados porque vocês estão tendo acesso à informação. Muitas pessoas, né, principalmente em lugares de extrema pobreza, as pessoas não sabem que elas têm garantias. E muito menos as crianças. As crianças não sabem que elas têm direitos. Elas não conhecem, né, os direitos delas. Elas não conhecem que têm direito à educação. Elas não conhecem que têm direito a uma saúde, né, um atendimento no Sistema Único de Saúde, muitas vezes. Então, assim, nós, aqui em Maringá, podemos nos sentir privilegiados. Porque nós estamos, né, digamos assim, em uma cidade onde nós temos informações, né, e a gente aprende. Então, muitos lugares não têm isso. E as pessoas não lutam pelos direitos porque não conhecem. O ECA, né, ele teve as principais mudanças estabelecidas pelo ECA, né? Então eu vou falar sobre elas agora durante, né, a nossa aula, a gente vai debatendo. Qualquer coisa vocês vão colocando a opinião de vocês aí, a gente vai debatendo, tá? Então, vou começar falando, de forma geral, dos deveres de todos em relação ao Estatuto da Criança. Então, primeiro, é assegurar o bem-estar físico, psicológico e moral de criança e do adolescente. Então, assim, está lá no ECA e é dever nosso, como adulto, assegurar que as crianças não tenham, né, na verdade, um bem-estar físico, psicológico e moral. Segundo ponto, cabe à família, à sociedade e ao Estado garantir os direitos fundamentais dos menores.
de 18 anos, sendo eles os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Terceiro, garantia de acesso à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo isso está lá no ECA, gente. Então, assim, não é algo que a professora inventou, não é algo que o Lins inventou. Está na lei, né? Então, assim, é algo muito sério. E nós, como cidadãos, precisamos conhecer. Garantia de colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu vou falar todos, depois a gente vai debatendo um pouquinho sobre eles, tá? Punição na forma da lei de qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. E efetivação das políticas públicas que permitem condições dignas de existência para essas crianças e adolescentes. Então, começando lá no primeiro, assegurar o bem-estar físico, psicológico e moral da criança e do adolescente. Então, a criança, né, viver, digamos, né, podemos colocar de uma forma mais simples, é a criança viver com dignidade, né, ter acesso àquilo que é melhor para ela. Então, ter uma moradia, né, ter uma casa para morar, alimentação digna, né, que muitas vezes falta, acesso à educação, que também muitas vezes falta. Tudo isso entra dentro do bem-estar, né? Psicológico e moral. Então, a criança ela precisa ser bem cuidada e bem tratada. Então, cabe à família, à sociedade, garantir os direitos, né, fundamentais dos menores de 18 anos. Então, como eu falei, dei o exemplo lá. Se o pai acontecer do filho pegar o carro, quem vai tomar é a família que tem que cuidar disso. Os direitos estão em cima todo da família. Então, a família vai responder por tudo isso. Garantia de acesso à saúde. A nossa cidade, mesmo tendo algumas situações, a nossa cidade ainda ela tem um acesso à saúde, né? As crianças têm acesso à saúde, tem pediatra, né? Tem clínica odontológica para atendimento às crianças também. Tem direito à educação, temos também uma educação, podemos dizer que é uma educação de qualidade aqui em Maringá, né? Em relação a outras cidades, né? Podemos dizer que Maringá está bem, né, na questão da educação. Claro que tem mais, sempre vai ter, né, na verdade, algumas coisas para melhorar. Mas ainda estamos caminhando bem nesse processo da educação também. Outro ponto profissionalização. As crianças também têm isso aqui em Maringá, né? Por quê? O que é a profissionalização? É vocês, né? Na verdade, não é as crianças, é os adolescentes, a partir de 14 anos. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso também. Aqui uma questão bem importante que a gente precisa estar bem ciente. É a punição na forma de lei de qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. Não, não é esse, é o primeiro aqui de cima. É a negligência, é a omissão em questão de violência, exploração, crueldade e opressão. Gente, quando nós conhecemos situações desses que chega a esse estado de negligência, de violência, de maus tratos, nós, como cidadãos, temos o dever de denunciar. Né? Muitas vezes a gente fica com medo de denunciar por questões de negligência, de represária, né? Por isso a gente acaba ficando quieto. Mas não está certo, a gente está violando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, a gente viu até esses, eu não sei se vocês chegaram a ver, passou esses tempos atrás, virou na mídia, assim, virou um rebuliço na mídia. A questão daquela menina que era youtuber, eu não lembro o nome dela agora,
Mas era uma menina que ela é youtuber, ela fazia uns vídeos, né? Ela, a mãe dela, a família dela. E tinha algumas brincadeiras, né? E as pessoas começaram a denunciar essas brincadeiras porque diziam que as brincadeiras estavam atingindo a moralidade da criança, em questão de maus tratos também e violência. Alguém chegou a ver? Eu não lembro o nome da menina. Alguém chegou a ver isso? Para poder a gente. Eu ouvi, professora. O Eu nome dela é não Bel. lembro o nome. Ah, essa mesma, a Bel. Então, essa menina mesmo. Então, as pessoas denunciaram por achar que ela estava sofrendo abuso de todos os sentidos, né? Maus tratos. E então a família foi denunciada e começou a investigação, virou uma rebuliço na televisão. Tinha um programa que eu não lembro que canal que era, mas só falava nisso, o dia inteiro era nisso. E eu só fiquei sabendo porque minha filha assistia o canal dessa menina, né? E daí ela começou a comentar. Olha, mãe, eu assisti, aí olha só o que estão falando, né? E daí a gente começou a olhar, né, os vídeos, tudo, assim, e está em processo. Eu creio que ainda está em processo, né? Porque não faz muito tempo. E quem tem esse papel de investigar, né, toda essa situação? É o Conselho Tutelar. Então, na nossa cidade aqui em Maringá, em cada região de Maringá, tem o Conselho Tutelar, né? O que o Conselho Tutelar faz? Ele fiscaliza, né, qualquer suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e contra o adolescente, e assim como o direito à educação. Então, esse é o papel do Conselho Tutelar, mas não é só isso. Eles também fiscalizam violação de liberdade, respeito, dignidade desses menores de 18 anos. E cada município deve ter, no mínimo, um conselho tutelar. Aqui em Maringá, por ser uma cidade grande, cada região tem um conselho tutelar, né? Eu não sei a quantidade exata de conselho tutelar que tem em Maringá, mas por região eu sei que tem. É algo assim que a gente nem para muito para pensar, né? Mas por região tem, em cada região de Maringá tem um conselho tutelar. O conselho tutelar, então, sempre que a gente perceber situações de maus tratos, de violência, até mesmo de abuso, gente, porque, principalmente agora na pandemia, aumentou muito os casos de abusos domésticos, né? E aqui, quando a gente fala dos abusos domésticos, a gente pode incluir as crianças também. Não é só a mulher, né? As crianças também. Porque é muito tempo dentro de casa, né? O convívio ficou maior, que era uma coisa que não tinha até há 7 meses atrás. E por essa convivência grande, acaba acontecendo essas situações. E é nosso papel como cidadão denunciar. A denúncia é feita lá no Conselho Tutelar. Quando eles recebem a denúncia, igual aconteceu dessa menina, da Bel, eles vão fazer uma investigação, eles fazem visita, né? Tudo é feito uma investigação antes deles terem, né, um veredito. Tudo é feito uma investigação. Nada é feito assim, é isso, então tá, você vai ser punido por isso e por isso. Não. Tudo primeiro é investigado, verificado todos os fatos para realmente comprovar se é verdade ou não. Aí depois sim eles vão tomar as providências necessárias. Se for o caso de denunciar para a justiça ou não, aí o Conselho Tutelar tem esse papel. Então, gente, se vocês perceberem alguma coisa, a gente tem que fazer o nosso papel como cidadão. Outro ponto importante do ECA é a adoção. Criança adotada, ela não pode ser discriminada. Colocada em família substituta, deve ser feita mediante guarda, tutela e adoção. Deve ocorrer o estágio de convivência antes de a criança ou adolescente ser adotado. Deve haver em cada comarca, o registro das crianças e adolescentes em condições de serem adotadas,
Em todo o município tem, né? As comarcas têm. A adoção é irrevogável. Não é assim, eu adotei hoje, amanhã eu já não quero mais, vou devolver. Não tem isso. Adotou, por isso que é um processo bem demorado, né? Porque é algo que não tem retorno, né? Não tem como voltar atrás. E é reforçado o dever de todos de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Esse aqui é de forma geral, ampla, né? Sobre as leis que está lá no ECA. Então, os direitos da criança e do adolescente são direitos à educação, direito de respeito, direito à saúde, direito à liberdade, direito à dignidade, direito de se expressar, direito de ir e vir e o direito à não violência. Mas as crianças também e os adolescentes têm algumas coisas para fazer também. Então, respeitar a si mesmo, respeitar os professores, respeitar as pessoas, respeitar os animais, o meio ambiente, respeitar as normas e respeitar o ser humano. Então, assim, criança tem bastante direitos? Tem, mas tem deveres também para cumprir. Até aqui vocês estão com alguma dúvida? Isso, não é um objeto que pode ficar sendo jogado de um lado para o outro, isso mesmo. Né? A gente tem que entender isso. Tem gente que está com dificuldade para entrar no aplicativo, né? No final da aula vocês vão me falar como que foi, tá bom, gente? Tem gente mandando lá no WhatsApp. Durante a aula eu não consigo responder o WhatsApp, tá? Só para vocês entenderem. A professora não me respondeu. Mas é porque durante a aula eu não consigo. Eu não consigo dar aula e ficar de olho no WhatsApp. Eu não acho legal também. Então, depois eu respondo as mensagens lá no WhatsApp, tá bom, gente? Qualquer coisa, manda mensagem lá. Se alguém conseguir ver no grupo. Não, o grupo tá com administrador só. Mas qualquer coisa, se vocês souberem de alguma coisa, vão me falando, tá? Continuando, então. Ter acesso às condições dignas de saúde, como assistência médica e odontológica, desde a fase da gestação até a adolescência, é um direito que a criança tem. Aqui em Maringá, nós temos, né, o sistema, no Brasil, na verdade, o Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS. Aqui em Maringá funciona bem. Tem cidades que não funcionam muito bem, né, por falta de médico, essas situações. Mas aqui em Maringá a gente não pode reclamar tanto também, né? Criança também tem poder pode, né? Poder mesmo de expressar seus pensamentos, gostos e religiões. Então, assim, se a criança gosta, ela gosta, né? Até mesmo a religião, a criança tem o direito de poder expressar seu pensamento. Criança tem o direito de conviver em família e com a comunidade. É um direito da criança. Criança, e aqui quando eu falo criança, gente, eu estou incluindo os dois, tá? Criança e adolescente. Para não ficar tão longo, ficar falando toda hora mesmo, né? Então eu vou colocar só criança. Mas, quarto, não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Gente, antigamente tinha aquele famoso. As pessoas mais antigas, né? Até mesmo antes de ser criado o ECA, né? Os castigos físicos, né? Até na escola tinha isso, né? De ficar. Meu pai contava que ficava de joelho em cima do milho na escola. Minha mãe falava que a professora tinha uma régua enorme, assim, e batia na mão. Mas isso era muito antigo, gente. Então, hoje não pode existir nenhum tipo de violência, nem na escola e nem em casa, né? Muitos pais querem. Já eu falo sobre isso, Kailane. Os pais, né, querem educar os filhos e acaba castigando de forma física. Isso está errado hoje, né? Claro que o pai tem que educar, claro que a mãe tem que educar, o familiar tem que educar a criança, mas sem castigo físico, né? Isso é contra a lei. E se nós fizermos isso, nós estamos cometendo lei, e violando a lei, na verdade, né? Situação estável, sim, seria legal, né? Mas infelizmente, né? Eu já chego nesse ponto aí da adoção. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre a adoção, daí vocês vão entender, tá? Continuando aqui.
ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte. Aqui em Maringá, a educação, né? A educação, vamos falar do município mesmo, nem vamos entrar na questão do estado. Né? Até o 5º ano é o ensino fundamental 1, que é pelo município. Então, a criança, desde o zero, acho que não é, com 4 meses que ela vai para a creche, né? A criança já está ali sendo educada de alguma forma na escola, na creche, no CMEI, que ele fica ali até 5 anos. E depois ela vai, com 6 anos, ela vai para a escola, no primeiro ano do ensino fundamental, que antigamente era a primeira série, né? Hoje falamos primeiro ano do ensino fundamental até o 5º ano do ensino fundamental no município. Na minha época, quando eu estudava, o 5º ano já era do estado. Então, era da primeira série à 4ª série, né? E depois, o 5º ano, da 5ª série em diante, já era pelo estado, né? Daí já era colégio. Antes é escola municipal e depois ia para o colégio. Hoje, 5º ano ainda é fundamental. E aqui em Maringá a gente pode dizer que a educação do ensino fundamental 1 é boa nas escolas. Meus filhos estudaram em escolas públicas, estudam até hoje, né? A professora não tem condições de pagar colégio particular para os filhos. E eu acredito que, e mesmo se eu tivesse no município, na época em que eles estavam no município, porque hoje eles já estão no estado, eu não sei se eu trocaria, porque a educação realmente não deixou nada a desejar para os meus filhos. Então, assim, é a minha opinião agora como pessoa, não como professora, como pessoa. Então, eu gostei do que os meus filhos aprenderam, né? Deixou, até mesmo vendo algumas escolas, o ensino estava igual a de uma escola privada. É a minha opinião, né? Como mãe agora. Mas, no geral, agora voltando a ser professora, saiu o papel da mãe, voltou a professora. Como professora, eu também acredito que sim, a educação no município está muito boa, de qualidade. Claro que tem algumas coisas ainda para melhorar na questão de maior número de vagas para as creches, né? Mas na questão mesmo ali da educação, do pedagógico, está bom. Claro que pode sempre estar melhorando, mas Maringá tem uma educação boa. Tem lugares no nosso país que tem criança que não tem acesso à escola, gente. E é algo assim muito sério, né? Porque era algo que está ali no Estatuto da Criança, que todos deveriam ter direito, mas que ainda falta muito. Na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais nesse debate da educação, tá bom? Cultura, lazer e esporte. Na opinião de vocês, tem lugares para lazer, esporte e cultura aqui em Maringá? Tem, né? Eu acredito que tem. Tem, né? Tem. É como a gente falou na última aula, né? Nossa cidade, a gente está numa cidade boa, né? De viver, né? Então tem lugares para esporte, tem lugares para cultura e tem lugar para o lazer também. Então, não podemos também, né, generalizar, né? Outro ponto. Criança, adolescente deve ser protegido contra o trabalho infantil. Então, criança não trabalha de jeito nenhum. Né? Antigamente, tinha que, né, principalmente para quem vem do sítio, criança já ia cedo para a roça ajudar os pais, né? Hoje não pode mais isso. Isso é configurado trabalho infantil. Então, assim, qualquer coisa que a criança for fazer, dependendo, vai ser considerado trabalho infantil. Mas claro que também, né, tem algumas exceções, né? Como lavar uma louça não é um trabalho infantil, né? Ajudar os pais em casa não é um trabalho infantil, né? Mas aqui o trabalho infantil que a gente fala é aquele trabalho onde a criança tem que ir lá cumprir carga horária, né? E muitas vezes passa por situações, e a gente vê isso aqui já no Brasil, já aconteceu vários lugares de ter isso, né? De trabalho infantil. Principalmente naquelas regiões lá mais aquelas regiões do norte para cima ali, geralmente acontece. A gente já viu casos assim passando, né, em noticiários.
Criança tem direito à proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva. Então, assim, toda criança tem direito a ter uma família. E tem criança que não tem isso, né? A gente, aqui em Maringá, eu nunca fui visitar um orfanato. Eu já fui em Sarandi. Em Sarandi eu já fui, mas eles nem chamam de orfanato, chamam de casa de abrigo, né? E são situações muito tristes, né? Então, ver uma criança que está ali sem o pai, sem a mãe, é muito triste, né? E é um direito delas ter uma família, né? Mas muitas vezes Adriana, pode falar. te perguntar, vamos supor uma pessoa passa necessidade em casa, relaciona o ECA? Em relação, sim, tem tudo a ver. A gente já vai entrar nesse caso também, tá? Tem programas assistenciais para isso. Eu já vou passar, já a gente chega nesse ponto, aí você vai entender, tá bom? Outro ponto, desde o dia em que nascer, a criança tem direito ao nome e à nacionalidade, tornando assim um cidadão brasileiro. Então, hoje, quando a criança nasce, geralmente nos hospitais, o registro é gratuito, né, o registro civil. Enquanto a criança não é registrada, ela nem pode dizer que é uma cidadã brasileira, porque ela não tem registro. Né? A partir do momento que ela é registrada, aí sim, ela é um brasileiro, um cidadão brasileiro. O registro civil hoje é gratuito para fazer. Então, assim, geralmente nos hospitais tem cartórios que vão lá no hospital, já faz o registro lá direto no hospital. Quando os meus filhos nasceram, não tinha isso ainda. Meu esposo foi no cartório fazer. Mas é tudo gratuito, não tem custo, tá? Para fazer o registro. E é importante. Por quê? É uma situação que tem na minha família, por exemplo, a avó do meu esposo, quando ela nasceu, ela não foi registrada. Ela tem, gente, hoje 106 anos, tá? E ela é viva, tá? Ela tem 106 anos. Ela foi registrada para casar. Quando ela foi casar, já de idade, já com 18 anos, alguma coisa assim, ou 20, alguma coisa assim. Ela foi casada e tiveram que fazer o registro para ela casar. Então, a gente não pode dizer com certeza se ela tem 106 anos, ou se ela tem mais, ou se ela tem menos, né? É questão de 1 ano, 2 anos, assim. Mas ela só foi registrada para casar. Até então, ela não tinha nenhum registro civil. Antigamente acontecia muito isso, né? Das pessoas, né? Nasciam, não tinham condições, também não tinha informação e daí não eram registradas. E hoje mudou isso, né? Hoje é um direito que a criança tem lá no ECA, tá lá e é cumprido. Então, todas as crianças que nascem precisam ter registro civil, que é o registro de nascimento que a gente chama, né? Vamos entender então os principais pontos do estatuto e daí a gente vai entrar nesses pontos que vocês colocaram aqui, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que distinguir que a criança é criança de 0 até os 12 anos, né? Incompletos, tá? Completou 12 anos, já é adolescente. Então, dos 12 aos 18, adolescente. Segundo ponto, tipifica o crime de abandono material, deixar de garantir o sustento dos filhos menores de 18 anos ou inaptos para o trabalho, se os pais não têm condições de atender às necessidades dos filhos, a lei determina a inscrição obrigatória da família em um programa de auxílio, seja de poder público ou da sociedade civil organizada. É o ponto que você perguntou agora. Então, assim, se uma família está passando por necessidade em questão mesmo básica, necessidade básica mesmo, como alimentação, moradia, nesse sentido, nós temos o Centro de Referência Assistências Sociais, que é o CRAS, tá? Em cada bairro aqui de Maringá tem o CRAS. Quando não é por bairro, é por bairros próximos tem o CRAS. Por exemplo, eu moro no Jardim Olímpico. Aqui no Jardim Olímpico, o CRAS de atendimento, de referência aqui para o meu bairro, é o CRAS do Ney Braga. Então, se eu precisar um dia ir lá no CRAS para ter um atendimento, eu tenho que ir no CRAS do Ney Braga. No Alvorada tem o CRAS, no Requião tem o CRAS, na Tuiuti tem o CRAS da Tuiuti, no Itaipu tem o CRAS do Itaipu. O CRAS do Itaipu, até esse tempo atrás, ele atendia Floriano também.
Hoje, Floriano já tem o CRAS, né? Que o distrito de Floriano já tem o CRAS lá. Então, assim, cada região de Maringá tem o CRAS. O CRAS faz esse papel de assistência, né? Às famílias e às crianças também. Então, assim, são crianças e famílias em situações de vulnerabilidade mesmo social. E quando você conhecer alguém assim, nesse sentido, o que a gente tem que orientar? Procura o CRAS da sua cidade, do seu bairro, vá lá, faz o cadastro, que a gente chama de cadastro único. É feito esse cadastro e, através desse cadastro, as famílias conseguem receber auxílio, né? Até mesmo como Bolsa Família, o leite para as crianças, né? Tem famílias que recebem aquele da luz lá, tarifa social, né? Da água e luz também. Então, assim, nessas situações, a gente vai procurar os centros de referência assistenciais sociais, assistências sociais. Né? Então, todo o bairro de Maringá tem um CRAS. Vocês já ouviram falar do CRAS, por exemplo? Ou é a primeira vez que vocês estão ouvindo? Sim. Já? Sim, né? Já. Uhum. Então, Já. foi Vinícius que perguntou? Foi, né, Vinícius? Então, Vinícius, se você conhecer uma família que está nessa situação de vulnerabilidade, precisando de ajuda, né? Muitas vezes nós, como cidadãos, não conseguimos dar total ajuda, né, para essas famílias. Então, a orientação que a gente dá é essa. Pede para que vá no CRAS da cidade, ali do bairro mesmo, próximo da casa, e faça o cadastro. O CRAS vai passar todas as orientações, todo o assistencialismo, eles vão passar a auxiliar essa família, tá bom? O Lins atende pelo CRAS as crianças que fazem parte, crianças e adolescentes que fazem parte do projeto do Lins, Serviço de Convivência, elas são encaminhadas pelo CRAS, o Lins atende ali o CRAS da região do Requião ali. Então, todas essas crianças da região do Requião que estão em situação de vulnerabilidade mesmo, elas fazem o cadastro lá no CRAS e conforme vai surgindo vaga no Lins, elas vão sendo matriculadas no projeto do serviço de convivência, né? Que delas tem um contraturno escolar, né? Para não ficar em casa em situação de risco, de segurança, tudo. Então, elas vão para o Lins. Até os 17 anos é atendido, mas precisa morar na região ali do CRAS do Requião. Temos também atendimento pelo CRAS, encaminhamentos, né, para as outras regiões, pelo CRAS fazendo o cadastro, então, no Jovem Aprendiz, que é o caso de vocês que estão no Jovem Aprendiz, mas a gente recebe também alunos que vêm sendo encaminhados pelo CRAS. Então, a partir dos 14 anos, tendo RG, CPF, carteira de trabalho, tem um cadastro no CRAS, vai lá no CRAS, faz o cadastro, aí pede encaminhamento, o CRAS vai entrar em contato com o Lins, vai verificar a questão das vagas e daí é feito o encaminhamento. Então, assim, todo o decorrer que a gente tem de inscrições, período de inscrições, a gente faz pelo site, né? Mas tem famílias que não têm acesso à internet, então é feito, né, depois um outro processo pelo encaminhamento do CRAS. Então, assim, o CRAS faz um trabalho muito bonito, né, nessa questão de assistência mesmo às famílias. Outro ponto. Estabelece tipos penais aos atos praticados contra crianças e adolescentes por ação ou omissão e determina medidas específicas aplicáveis a pais ou responsáveis na hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual. Então, assim, omitir isso, gente, é crime. Tá lá no ECA. É crime. Se você conhece uma situação e você omite, você está violando a lei, né? É sério, muito sério, né? Nossa, professora, mas infelizmente é verdade, gente. Se nós conhecermos uma situação desse jeito e não fazer nada, a gente está sendo omisso. E quando a gente está sendo omisso, tá ali no ECA, ó.
estabelece tipos penais aos atos praticados contra crianças e adolescentes por ação ou omissão. Então, se acontecer isso, a gente também está sendo condizente com o que está acontecendo e estamos também cometendo um crime. Então, é algo bem sério que a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Proíbe qualquer trabalho a menores, esse aqui é um ponto bem importante também. Então, proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz aos maiores de 14 anos. É vedado o trabalho noturno. Então, professora, nós não podemos trabalhar, nós não temos 16 anos. Não, é como está escrito ali. Se você for menor aprendiz, a partir dos 14 anos, você pode trabalhar como menor aprendiz, né? Por isso que existe a lei da aprendizagem, o manual da aprendizagem, onde tem toda a lei ali que estabelece, né? Seria bom, né, Kailane? Mas infelizmente a gente não conhece, né? Muitas vezes, né? Então, assim, a partir dos 14 anos, eu posso trabalhar desde que eu seja um jovem aprendiz. Eu tenho 14 anos, estou trabalhando no lanche de um amigo dos meus pais. Eu só tenho 14 anos, é contra a lei, tá, gente? Então, pode ocorrer uma fiscalização e daí tanto o lanche vai ser multado, como também, né, e vai ser proibido de você continuar trabalhando ali. Então, assim, é bem sério, tá na lei. Agora, se você tem 14 anos e é um jovem aprendiz, você vai trabalhar sim, tem os limites de horas para trabalhar e toda a segurança que envolve a lei da aprendizagem. Tenho 16 anos, trabalho com carteira registrada, tudo bem. Aí pode também, né? Mas antes disso, não pode. Então, é bom a gente conhecer, né, esses pontos, né? E trabalho noturno não pode. Outro ponto, determina a obrigatoriedade dos pais e responsáveis matricularem os filhos na escola, acompanhando a frequência e o aproveitamento escolar. Então, preconiza a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o direito dos menores serem respeitados pelos educadores em seus valores culturais, artísticos e históricos. Então, assim, não é só o pai ir lá, faz a matrícula, beleza, meu filho está matriculado, pronto, escola que se vira. Não. O pai tem o dever de acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar dos alunos, dos seus filhos. Mas nós vamos deixar isso aqui para entrar mais profundo na próxima aula, tá? O ponto da adoção, que as meninas estavam perguntando, atribui ao adotado os mesmos direitos e deveres dos filhos naturais, rígidas para adoção. A que partir de idade que eu consigo adotar? Então, olha bem, meninas, esse foi o ponto que vocês perguntaram. Maiores de 21 anos, independente do seu estado civil, tornam-se aptos a adotar, desde que o adotante tenha 16 anos a mais que o adotado. O processo de adoção é gratuito e irreversível. Então, foi como a gente falou, como eu falei, né? Não é um objeto, como igual vocês falaram também. Não é um objeto. Infelizmente, mesmo que você trabalhe com a família, se chegar a fiscalização lá, pode ocorrer da sua família ser multada, viu? Então, é algo assim, né? Tem que falar a verdade, gente. Infelizmente, sim. Se principalmente for noturno, né? Fiscalização for, infelizmente, pode acontecer de ter penalidades. Então, voltando à questão da adoção. A adoção, então, a partir dos 21 anos. Imagina lá, completamos 21 anos, tenho uma situação financeira boa, aqui quando a gente fala da situação financeira boa, não é ser rico não, tá, gente? É questão de ter um trabalho fixo, ter uma moradia fixa, né? Então, eu tenho 21 anos, tenho um trabalho fixo, tenho uma moradia fixa, então eu quero adotar. Então, eu vou adotar, eu vou procurar os órgãos responsáveis pela adoção. Geralmente, você vai no fórum, na vara de família, e daí eles vão passar
todas as informações, passa por psicólogo, passa por assistentes sociais, é feito um processo, é um processo bem demorado, mas uma pessoa que é solteira e quer adotar pode sim, tá? A partir dos 21 anos. A única coisa que tem que ficar atento é que tem que ter 16 anos a mais que o adotado. Então, por exemplo, se eu tenho 21 anos, eu posso adotar uma criança de 0 a 5 anos. Depois dessa idade já não dá, né? Então, nesse sentido. Meninas, entenderam? Ficou alguma dúvida em questão da adoção? Quem que é Galaxy J5? Foi ele que perguntou. Ela ou ele, fiquei na dúvida agora. Gente, vocês estão aí? Oi. Ah, estão. Eu achei que você estava sozinha aqui na hora. Então, quem que é o J? É o Galaxy J5. Só para mim saber o nome. Porque vai que eu tô chamando de menina e é menino, né? Mas foi essa pessoa que fez a pergunta. Ficou bem esclarecido? Tem alguma dúvida em questão da adoção ainda? Não. Não? Então tá bom. Professora, Oi, pode falar. tipo assim, se, por exemplo, eu tiver 21 anos e eu tiver casada, ou se eu tiver 20 e eu também estiver casada, eu posso adotar uma criança ou só mesmo com 21? Então, na lei fala 21, mas não está especificando se é casado, se você já é casado, tem como. Daí eu já não vou conseguir te responder com certeza. Porque geralmente é o casal, né, que vai adotar. Então pode ser que o esposo tenha mais de 21 anos. Eu acho que não tem obstáculo, não. E além do que, Tá. o processo é demorado, né? É bem burocrático, né? Por quê? Porque precisa ter certeza, né, gente? É algo irrevogável. Imagina, eu vou ali, adoto hoje, amanhã eu já não quero, devolvo a criança. Não tem como, né? Então, não precisa estar em casal, tá? Claro que pode. Eu acho que não tem isso de o casal ter mais oportunidade que os solteiros na hora de adotar, não. Eu acho que não tem isso, não, Kailane. Entendi. Uma pessoa solteira também pode adotar, sim. Há condições que eles vão geralmente verificar a questão mesmo, se a pessoa tem condições, né? E aqui não é só condições financeiras, é tudo. É condição social, psicológica, moral, tudo. Um exemplo, gente, eu não sei se vocês assistem, né? Mas aqui em casa, meu esposo ele gosta muito de novela, então a gente acaba acompanhando algumas novelas. E uma que ele gosta bastante é da Totalmente Demais, que tá passando agora a novela das 7 na Globo. Ele assiste bem, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Vocês viram que a menina, a Carolina, ela quer adotar um menino lá, né? Na novela. Não sei se vocês acompanham, mas eu vou falar um pouquinho então. Ela queria adotar uma criança na novela. Ela foi no orfanato, visitou as crianças, entrou com um processo de adoção, né? Tudo. Claro que não é daquele jeito tão simples, igual é na novela, mas é mais ou menos, né? É uma base. E ela recebeu, né? Esse dia a gente estava assistindo, ela recebeu a notícia que ela não ia poder adotar porque porque ela estava respondendo a um processo na justiça. E daí o orfanato não ia dar parecer favorável para ela. Então, assim, não interfere em questão de ser solteiro ou não. A questão é, tá tudo certo na justiça? Você deve alguma coisa? Se você dever, pode ser que isso impeça de você conseguir adotar. Então, é nesse sentido. Então, precisa estar moral, psicológica, social e financeira, tudo boa, né? Assim, condições financeiras que a gente fala é ter um emprego fixo e uma moradia fixa, tá? Então, não tem essa questão entre casal e solteiros, não, tá? Eu espero ter esclarecido. Se eu estiver falando alguma bobeira, daí vocês me falam também, tá, gente? Porque são coisas que a gente não se aprofunda muito para estudar, né? Mas a gente conhece um pouco. Então, mas caso a gente aprofunda um pouco mais nessas coisas na próxima aula, tá? Outra questão. Garante às gestantes as condições necessárias para a criança tenha o nascimento, o desenvolvimento sadio,
com atendimento médico e apoio alimentar. É obrigatória a vacinação das crianças em casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, aqui no Brasil, desde que a criança nasce, já tem que tomar vacina, né? Brasil tinha uma campanha de vacina, tem, na verdade, uma campanha de vacina muito boa, né? A gente não tinha algumas doenças que hoje estão voltando, como sarampo, por exemplo, a cachumba era um outro exemplo, porque a gente tomava vacina e se prevenia contra essas doenças. Hoje, né, o mundo está um pouco meio virado, meio de cabeça para baixo, né? E essas doenças voltaram. Então, o Brasil está fazendo campanhas nacionais de vacinação para que essas doenças não voltem, né, e não continuem atormentando muito, né, a população. Já chega o coronavírus, né, que está aí e ainda não tem uma vacina. Então, é direito da criança e a vacina é gratuita. Também não é cobrada, né? Já chega, né? Ninguém aguenta mais esse coronga. As minhas lá no Sr. chamam de coronga, né? Ninguém aguenta mais o coronga. Mas é verdade, gente. A vacinação é algo sério, né? As crianças são protegidas, sim, contra algumas doenças. É gratuita. Claro que tem algumas outras vacinas que têm, né, um pouquinho mais de eficiência, né, em algumas outras doenças que daí tem que ser pagas. Mas as principais vacinas são todas gratuitas. Então, é só procurar, né, o SUS, né, que é fornecido tudo gratuito. Outro ponto. Quando a criança ou adolescente comete crime, delito ou roubo, estabelece a aplicação de medidas socioeducativas. Se criança deve receber orientação e acompanhamento, aos adolescentes as medidas vão desde a advertência até a internação. A lei permite que a intervenção da polícia e da justiça em situações em que ocorre a infração. Mas é proibido a privação de liberdade ao adolescente sem o devido processo legal. Então, assim, um adolescente cometeu um crime, ele vai ser, claro que ele vai ser penalizado por isso, por medidas socioeducativas, né? Ele não pode ir para a cadeia. O que é feito? Então, é internado, que eles chamam de abrigos ou centro de reintegração, alguma coisa nesse sentido, onde eles passam ali por um processo, né, para se reintegrar à sociedade. Ele não pode ficar na cadeia com os outros presos. Completou 18 anos, aí sim, vai para a cadeia, fica lá junto com todos os presos normal, né? Antes disso, não. A criança, geralmente ela vai ser orientada, tá? Ela recebe orientação e acompanhamento, muitas vezes acompanhamento psicológico, né? A criança recebe isso. O adolescente, né, ele pode ser internado para uma reintegração à sociedade, nesse sentido, ok? Tem alguma dúvida a respeito? Que vacina, Vinícius? Eu acho que o Brasil, Kailane, nessa questão da vacina, eu acho que não. Né? Tem países que é bem mais. Eu acho que no Brasil não acontece muito isso, não. Então, é porque assim, a vacina do Covid, eu acho que na minha faixa etária eu não vou tomar. Né? Porque vai ter uma faixa etária para tomar, né? É igual a vacina da dengue, da gripe. Eu não consigo, eu tomo da gripe por ser professora, né? Porque daí eu entro no grupo ali que toma. Mas se for por idade, eu não consigo tomar, porque eu não entro no grupo de risco. Né? A da gripe, por exemplo, eu não tomo. Os meus filhos, eles tomam porque eles têm doenças, como que fala? Gente, fugiu da mente agora. Como é que eles falam? Quem lembra aí, gente? Me lembra aí. Doença crônica? Isso, doenças crônicas, né? Então, assim, sinusite, bronquite, né? Eles têm isso. Então, eles acabam tomando. Mas para tomar, eu sempre que tem a campanha da vacina, eu tenho que levar eles no pediatra, aí o pediatra passa, né, o atestado que eles têm
esses tipos de doenças respiratórias, né? Mas são crônicas mesmo. Então, principalmente o meu menor, ele sofre muito, né? É sinusite, é bronquite, rinite, tudo com it ele tem. Então, ele sofre muito nesse tempo, o ano inteiro, mas principalmente nesse tempo agora, ele sofre mais ainda. Então, ele acaba tomando a vacina, por isso. Mas eu não consigo, porque eu não entro. E parece que a do Covid também vai ser assim, né? Vai ter uma faixa etária. Então, provavelmente eu não vou tomar porque eu não entro na faixa etária. Por isso. Mas se fosse para minha idade, eu ia tomar sim. Porque é bom garantir. Né? Nem da dengue eu consigo tomar, porque eu não entro na faixa etária. Então é assim, vai ficando velho, vai surgindo algumas faixas, né? Daí quando você completa lá com idoso, daí você já tem que tomar de novo. Mas na minha faixa, né, chegando nos 40, eu não consigo tomar, gente. Continuando. Brincadeiras à parte, né? Mas é importante também brincar. Né? Já estou chegando na flor da idade, como o pessoal fala por aí. Isso me dá um calafrio da espinha, gente. Eu tenho, né, 38 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu tenho 38 anos, bem vividos, graças a Deus. E só que quando você fala assim, nossa, daqui eu faço aniversário em fevereiro, então daqui um tempo eu já vou fazer 39, daqui uns meses. E depois já vem 40, e daí você vai ficar assim, ai meu Deus, 40 anos, Jesus, que é isso? Mas faz parte da vida, né, gente? Fazer o quê? Vamos lá então, criança e adolescente. Como nós já sabemos, todos temos direitos e deveres, mas a Constituição também tem um olhar especial, principalmente para aqueles direitos que precisam, né, ter os seus direitos mesmo respeitados. E é o caso das mulheres, dos idosos e das crianças, que têm uma atenção especial para com os seus deveres. E o das crianças e do adolescente, como a gente já sabe, é o Estatuto da Criança. Então, o ECA, ele representa um marco jurídico que instaurou a proteção integral. É uma carta de direitos fundamentais à infância e à juventude. Ele considera a criança, né, como nós sabemos, de 12 até 12 anos e adolescente até os 18 anos, dos 12 aos 18. No caso da infância, a lei do estatuto, né, da criança e do adolescente é um marco de proteção, na proteção realmente da infância, e tem como base a doutrina de proteção integral, reforçando a ideia de prioridade absoluta da Constituição, porque tem lá na Constituição também. Mas aqui ele afirma de forma bem séria, né? Prioriza, na verdade. O ECA ele é um instrumento de desenvolvimento social que garante proteção especial àquele segmento considerado pessoal, socialmente mais sensível. E assim, os casos de infrações que não impliquem grave ameaça podem ser beneficiados pela remissão, que é o perdão, como forma de exclusão ou suspensão do processo, no caso de uma infração nesse sentido. Crimes contra crianças e adolescentes. O estatuto, ele pune o abuso do poder familiar, das autoridades e dos responsáveis pela criança e adolescente. E, além disso, existem políticas públicas, como Serviço de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente Vitimizados, a política de assistência e proteção jurídica social. Esse é alguns pontos do ECA. A professora Juliana, na aula, ela explicou bem certinho, né? Vocês conheceram a Juliana, gente? Hoje é assistente social lá do Lins, né? E como no CRAS, né, existem também assistentes sociais que dão todo esse apoio às famílias e às crianças. Nós temos a nossa assistente social, que é a Juliana. E ela explicou de uma forma bem simples, né, sobre o ECA. A gente falou do artigo 1 até o artigo 18 do ECA. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o direito à educação e direito à profissionalização, principalmente. E dentro da educação, nós vamos colocar o esporte, cultura e lazer também. Mas hoje nós falamos de uma forma mais ampla, né, sobre o Estatuto da Criança.
Vocês têm alguma dúvida a respeito que vocês querem perguntar, tirar? Porque daí a gente já está quase para Professora, Pode falar. professora, a pergunta é meio por fora, assim, mas a gente tem ainda um prazo, alguma previsão de quando vai sair as entrevistas de trabalho? Ah, isso aí não. Oh, meu Deus. Aí, gente, é até assim, com a dor no coração, mas infelizmente não, tá? Surgem algumas vagas, né? A gente está com o processo em aberto, mas é para maiores de idade, como eu falei, né? A pandemia, ela atrapalhou muito e tem algumas empresas que precisam contratar, mas é só maior de idade. E é uma das nossas dificuldades, porque, assim, eu tenho 9 turmas de alunos, né? Eu dou aula para 9 turmas, eu sou a técnica responsável do projeto e eu cuido das 9 turmas. Então, assim, são praticamente 414 alunos menores de idade. E na faixa hoje, a gente deve estar com 50 alunos maiores de idade. Por enquanto, porque está num processo para maior de idade e tem empresa pedindo maior de idade e a gente não tem para ofertar. Porque os que a gente tem tá num processo e falta, né? Então, assim, aí eu fico com a dor no coração porque eu falo assim, nossa, tenho tanto aluno menor de idade que quer trabalhar, que precisa trabalhar, e a gente não consegue, né, indicar para essas vagas porque o critério é ter 18 anos. Então, assim, o que a gente pede, né? Eu falo bastante isso no complementar, né? Porque é um pessoal que já está um tempo maior com a gente, é paciência, realmente. Para todos que me perguntam, é a mesma coisa. A gente pede paciência, a gente espera que isso vá mudar, né? Principalmente agora pro restinho do final do ano, começo do ano que vem, que vá mudar toda essa situação e vai surgir vagas, e a gente vai conseguir indicar um número grande de alunos para essas vagas. Mas, infelizmente, por enquanto, o que a gente tem que ter é esperança, paciência e fé, tá bom? Bom, em questão do Estatuto da Criança, é uma aula mais informativa, não tem como a gente aprofundar muito, né? Aqui eu tenho que passar a informação para vocês de forma geral. Nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula sobre o Estatuto da Criança novamente, porque é um assunto muito amplo, não tem como falar numa aula só. E assim, se vocês forem surgindo alguma dúvida durante a semana, vão anotando e na próxima aula a gente tira as dúvidas também, tá? Mas a questão importante é, criança é crime, violência contra a criança é crime. Isso a gente tem que ter bem ciente na nossa vida. Violência contra a criança é crime, tá? Criança e adolescente é crime. O cuidado com a criança começa com a garantia da proteção a elas, tá? Então, tenham isso em mente, né? Que qualquer tipo de violência, sendo física, psicológica, moral, é crime. Qualquer tipo, tá? Tem situações de vulnerabilidade? Orienta a procurar o CRAS mais próximo da sua casa e eles vão fazer o cadastro, vão passar todas as orientações possíveis para essa família, em situação de risco em que a criança também está, tá bom? Bom, gente, o conteúdo era esse. Vamos para os recados. Primeira coisa que eu quero saber. O que vocês acharam do Team Link? Funcionou bem? Travou durante a aula ou foi normal? Tiveram dificuldade para entrar? Como que foi? Podem começar a falar agora. Só travou uma vez. Uma vez? No Google Meet, Vinícius, travava? Não. Não? Para Beleza. mim travou bastante. Oi? Para mim travou bastante. Travou? Uhum. Travei. Ah, sim. Só às vezes que eu tava lá e parecia que eu não tava. Ah, sim. Que foi uma hora que eu perguntei também, gente, vocês estão aí? Que parecia que eu tava sozinha.
É bom a gente saber, gente. Vão escrevendo, falam realmente se travou ou não, porque daí a gente tem que passar isso tudo para nossa supervisão, para ver se vai funcionar ou não o link, né? Se não funcionar, a gente tem que descobrir um outro aplicativo para trabalhar. Não, Fica travando até hoje na hora de mandar mensagem. Sim. O meu não travou, não. pra mim foi liso, pra mim correu tudo bem. Eu acho que depende também Pra bastante mim- do celular que tá usando, né? Pode ser também. O pessoal da terça-feira à tarde, eles falaram a mesma coisa que vocês, por isso que eu tô perguntando. Porque eles falaram a mesma coisa, que travou um pouco. Então, eu vou passar essas informações todas para a minha supervisão, e conforme for semana que vem, eu vou sempre posicionando lá no grupo, tá? Se a gente vai mudar de aplicativo ou não, tá? Se acontecer de mudar, eu aviso vocês lá no grupo, tá bom? Mas é importante que vocês vão falando para a gente ter noção se está funcionando ou não. Eu vou passar essa informação, que para alguns travaram, para outros não. Pode ser a questão da conexão mesmo. Mas não é para travar, a gente quer ter qualidade nas nossas aulas, né? E esse é um ponto importante. O Google Meet, pelo menos, não travava igual, é isso? Ou travava também? Pra mim nem travava, não. Não? O Google Meet mandava perfeito. Pra mim também não travava, não. Então tá. Bom, gente, outro recadinho. As escolas, a maioria das escolas já fecharam o segundo trimestre, né? Então, para quem já tem o boletim do segundo trimestre, já pode me enviar, tá bom? Eu já estou recebendo, manda lá no particular, igual vocês fizeram da outra vez, no particular. Quem é do Escola Paraná, tira print da tela, igual tiraram, e manda no particular também. E quem tem o boletim impresso, também tira foto e me manda, tá? Então, já estou recebendo. Depois eu vou fazer um recadinho, até no final, até amanhã, provavelmente. Eu faço um recadinho e coloco em todos os grupos, mas eu já estou pedindo já, né, para todas as turmas me enviarem um boletim. Eu sei que tem escola, por causa das aulas, né, serem online, que ainda não fecharam algumas notas. Mas aí, se vocês quiserem mandar a que está fechada e depois envia as outras, pode fazer isso também, tá bom? Então, boletim escolar, podem começar a me mandar, do segundo trimestre. E quem é do bimestre, já tem do segundo bimestre e do terceiro, pode me mandar também, tá bom? Esse é um dos recados. Provavelmente já vou avisar vocês que na próxima quinzena de outubro, na segunda quinzena de outubro, nós vamos fazer simulações de entrevista. O que é isso? A gente faz, no decorrer dos nossos cursos, uma simulação. É como se fosse uma entrevista de emprego, né? Só que em vez de você estar na empresa, quem faz as perguntas, quem faz toda a entrevista somos nós aqui do Lins. Então, a equipe da aprendizagem faz esse processo da simulação de entrevista. Só estou avisando, né, para que vocês vão se preparando. Não é para criar ansiedade, não é para ficar nervoso, tá? É uma conversa entre duas pessoas, onde a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre cada um, tá? Só estou avisando para que vocês vão se preparando. Então, assim, pega todo o tema. Mas isso vai ser online ou vai ser presencial? Vai ser por videochamada. WhatsApp, tá? Online, videochamada. Não podemos ter contato. Perguntar, dia 15 vai ter aula? Que é dia do professor? Eu vou passando. Dia 15 tem aula. O Lins não entra igual na escola, não, tá? É aula normal. Temos aula sim. Não é feriado para nós, tá? Na escola mas no Lins não. No Lins tem aula normalmente no dia 15. Mas aí eu vou avisando conforme for, na segunda quinzena, na próxima semana eu já passo as informações corretas, como que vai ser, como que vai funcionar tudo certinho, e daí vocês vão se preparando. Só adiantei, né, para que vocês já comecem, pega os conteúdos lá, quem sou eu? Né? É bom já começar a colocar, né, para que vocês compreendam, entendam um pouquinho de vocês, né? Quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, tudo isso é importante, tá? E assim a gente vai conhecendo um pouquinho melhor vocês também. Bom, o recadinho era esse, do boletim eu falei do aplicativo, então era isso. Eu acho que eu falei tudo, gente. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu falei tudo. A foto? Vamos tirar foto hoje. Vamos ver como que é tirar foto pelo Team Link.
Terça-feira vai ter só, pessoal, se preparem para tirar foto. E daí eu desliguei, terminei a aula. Quem vai fazer a entrevista, professora? Provavelmente é a equipe, tá, Kailane? A equipe da aprendizagem. Eu, a psicóloga, o analista, a pedagoga, assistente social, acho que todos eles entram para fazer, tá? Tem o roteiro, a gente vai passar um roteirinho para vocês, responder algumas perguntinhas, para vocês terem noção do que cai numa entrevista de emprego. É um ponto muito importante na formação de vocês, né? No desenvolvimento mesmo. Porque é uma experiência única, né? Ainda mais para quem nunca fez uma entrevista de emprego. Então, digamos que é a primeira entrevista de emprego de vocês. Claro que não é questão que você vai trabalhar, mas é uma questão que você vai aprender e vai ter um pouquinho mais de segurança quando for fazer a entrevista realmente lá na empresa. Vai perguntar? Não? Então tá bom. Vamos abrir a câmera então para a gente tirar foto. Vamos ver como que é tirar foto por esse aplicativo. É a primeira foto que eu vou tirar por ele. Né? Quem puder abrir a câmera pode ir abrindo. Vamos ver se vai dar certo. Acho que essa parte eu não gostei muito não, que fica aqui embaixo. Deixa eu ver se tem como mudar a posição. Parece a câmera invertida. Peraí, deixa eu ver se tem como eu mudar para que saia mais. Ah, tem. Assim aparece mais. Até eu vou sair na foto agora, gente. Antes eu ficava escondidinha, agora eu fico aqui. Aqui. Isolação. Bom, acho que é assim. Mas alguém vai abrir a câmera? Tem lugar aqui que está fechado. Depois eu vou dar uma estudada melhor nesse aplicativo. Esse aplicativo legal dele é que dá para gravar a aula. Eu estou gravando toda a aula de hoje. Tudo que a gente falou está gravado. Então, o legal dele é esse. No Google Meet não tinha. Mas não era. A gente não quer que trava tanto igual está travando. Vamos lá, então. Vou contar até 3 e aí a gente tira uma fotinha bem bonita. 1, 2, 3. Sorriso. Vou colocar lá no grupo para vocês. Peraí, tá abrindo, abriu. Cadê o grupo? A internet tá meio travando aqui em casa também. Tá devagar aqui. Peraí, tá carregando. Foi. Entrou. Fotinha tá lá no grupo, agora eu apareço na fotinha também. Antes eu ficava escondidinha, mas agora até eu surjo na foto. A gente vai verificando então, pessoal, a questão do aplicativo. Se tiver mudança no aplicativo, eu aviso vocês, tá? Pra gente trocar, ver o que a gente vai fazer. Tem outro aplicativo, mas dizem que o Zoom também trava muito. Então a gente vai fazendo os testes, tá? Qualquer coisa a gente vai informando vocês lá no grupo, ok? Bom, gente, encerrando a aula, então. Bom final de semana. Se cuidem, descansem. E eu espero vocês na próxima aula. E não esqueçam de lavar as mãos, álcool em gel. Sempre. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijinho, beijinho. Ixi, estragou a câmera, mano. Travou? Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Travou a câmera. Falou, tchau, tchau. 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 Bom final de semana. Obrigada.